Amém. Boa noite, sejam todos muito bem-vindos nessa noite gloriosa, uma noite de adoração genuína ao nosso Senhor. Tome seu assento e se você nos visita pela primeira vez, você é muito bem-vindo nesse lugar. Nós, como costumamos dizer, adoramos receber visitantes. E se você está à procura de uma igreja e Deus de alguma forma o instruir, o direcionar em permanecer com a gente, você será muito bem-vindo nessa comunidade. Uma igreja apaixonada por Jesus, fazendo com que pessoas sejam mais apaixonadas por Jesus, porque é tudo sobre Ele. E nós estamos em uma série intitulada A Igreja que Pertencemos, e você sabe, é uma série sobre Atos dos Apóstolos, porém, no meio dessa série nós estamos entrando com temas pontuais. Falamos já sobre casamento e hoje vamos falar sobre emoções curadas. Vamos falar sobre esse tema que muitas vezes deixamos um pouco de lado, no que diz respeito às nossas próprias vidas, não damos a devida atenção, mas o fato é que as emoções fazem parte do nosso ser. Deus nos deu um corpo físico, Deus nos deu um intelecto e Deus nos deu emoções. E temos diversas delas. Alegria, tristeza, raiva, medo, vergonha, culpa, ciúme, amor, inveja, para citar apenas algumas delas. E dentre essas emoções, temos emoções boas e emoções ruins. Agora, o que são as emoções? Na tela, são respostas imediatas a estímulos externos ou internos que envolvem mudanças fisiológicas e comportamentais. O que essa pequena definição quer dizer? Há um estímulo externo a nós, ou mesmo interno, e há uma resposta do nosso corpo. Há uma região cerebral que toma conta das emoções. E quando ela é acionada, ela descarrega no corpo, às vezes uma descarga hormonal, ou mesmo uma descarga sensorial, que gera mudanças no seu corpo. Gera mudanças não só no corpo físico, mas algo dentro de você. Por exemplo, quando você está ameaçado, você sente medo. Há uma ameaça, algum fator externo e uma resposta sua, que é o medo. E aí o seu coração bate forte, você sua frio, tem dor de barriga ou qualquer coisa do gênero. Eu moro aqui na Mina do Mato, um bairro aqui próximo, e gosto muito de caminhar pelo bairro. E a maior ameaça que tem nesse bairro são os cachorros na rua. E há diversos deles. É provavelmente o bairro que mais tem cachorro solto pela rua, e quem caminha pelo bairro sabe disso, e eventualmente eu e a Lela caminhamos juntos, e claro, aqueles cachorros não são uma ameaça para mim, porque eu já aprendi a me defender, basta olhar para eles com cara de bravo, em direção a eles, eles já ficam preparados, eles saem correndo, mas a Lela ainda não tem a manha, e ela se sente ameaçada. A resposta a esse estímulo externo, o cachorro, é o medo. E ela sua frio, o coração bate forte, ela aperta na minha mão, amor, vamos sair daqui. E naquele instante o treino passa a ser mais efetivo do que nunca. Isso é emoção, o medo. Agora, diante de uma conquista, um estímulo externo, gera uma alegria dentro da gente, uma resposta, e você vai sorrir, você vai ficar eufórico, enfim. Essas são as emoções. E claro, são algumas delas. E a queda, o pecado que contaminou a humanidade, ele contaminou todas as áreas da humanidade, incluindo as emoções. E por causa disso nós temos emoções ruins. E emoções ruins trazem uma sensação desagradável. As emoções ruins afetam negativamente as nossas vidas. A preocupação excessiva gera um desconforto tal que chega a trazer problema físico. A raiva gera um desconforto na gente e traz amargura nos nossos corações. O medo, ele paralisa sonhos, paralisa projetos. E as emoções negativas não só afetam as nossas vidas, como afetam as vidas daqueles que estão ao nosso redor. Ou seja, as emoções trazem uma influência interpessoal. Elas influenciam as nossas ações e reações que vão responder naqueles que estão ao nosso redor. Por isso, as nossas emoções influenciam o nosso casamento, o nosso trabalho, as amizades, a vida na igreja, enfim. E todo mundo tem emoção. Agora, uns são mais norteados por elas, outros menos. Ou uns são mais norteados pela razão, é a razão quem domina. Outros é a emoção quem domina. Agora, a influência negativa das emoções pode ser realmente trágico.
Por exemplo, alguém com raiva pode despertar uma vontade de brigar, e uma briga pode gerar um assassinato. Percebe que uma emoção ruim, que foi dada vazão a ela, pode gerar algo muito trágico na vida daquele ou daqueles que estão ao redor. A inveja vai gerar uma vida de comparação, uma vida de frustração contínua. O ciúme vai gerar o quê? Briga, e a briga pode levar ao término de um casamento. Enfim, percebe o quanto as emoções ruins, as ruins, não as boas, as ruins podem trazer repercussões muito trágicas, às vezes, para as nossas vidas. E muitas vezes essas emoções têm influência do passado, traumas e feridas da infância, da adolescência, que repercutem em nossos dias, trazendo consequências. Imagine uma criança que foi assaltada, por exemplo, teve a sua casa invadida por bandidos à mão armada. Naturalmente, provavelmente, ela vai crescer com medo, e pode ser um adulto com medo de um novo assalto. Uma criança, um adolescente abusado sexualmente, há grandes probabilidades de ter problema nos seus relacionamentos futuros. Uma criança que foi espancada pelo pai, por exemplo, vai ser uma criança que vai provavelmente crescer cheia de raiva, cheia de amargura. Enfim, poderíamos falar muito sobre as emoções, e eu quero quase que finalizar esse ponto da introdução falando sobre a ciência que descreve isso, que é a ciência comportamental. E ela tem um termo chamado de inteligência emocional, que diz assim: trata-se de uma medida que indica quão bem podemos administrar nossas emoções e impactar as nossas relações com outros. A ciência, então, descreve a inteligência emocional, e ela entende que a inteligência emocional é ainda mais importante do que a inteligência do nosso QI. E você lembra desses testes que foram criados na década de 70 para avaliar lógica, raciocínio, etc. A ciência mostra que pessoas com o mesmo nível intelectual, de habilidades técnicas, que tiverem uma inteligência emocional muito superior em relação a outro, essa pessoa tem muito mais chance de ter sucesso na vida, do que aquela que tem um baixo índice de inteligência emocional. Então, a inteligência emocional diz respeito basicamente a 5 aspectos, que eu não vou entrar profundamente sobre eles, mas é sobre perceber as minhas emoções, sobre controlar as minhas emoções, sobre ser automotivado, sobre reconhecer as emoções de quem está ao meu redor e sobre acolher as emoções de quem está ao meu redor. O ponto aqui é que uma pessoa com alta inteligência emocional vai ter um casamento saudável, vai ter amizades saudáveis, uma vida, um sucesso no trabalho, vai ter uma vida legal na igreja, enfim. Então, irmãos, é importantíssimo que reconheçamos as nossas emoções. Nós precisamos aprender a dar nome a elas, sobretudo as emoções ruins, porque nós precisamos enxergá-las para então controlá-las. E a pergunta que não quer calar é: como você tem lidado com as suas emoções? Sobretudo as ruins. Muitas vezes fingimos que elas não existem. Muitas vezes vivemos uma vida dominado por emoções ruins, mas fingimos que elas não existem. Como que uma sujeira para baixo do tapete. Como que um quarto escuro no teu coração, que você não tem coragem de abrir aquela porta para enxergar o que tem lá dentro. Muitos de nós têm sido dominados por essas emoções ruins, tomam as suas decisões não com base na razão e nem com base na palavra de Deus, mas com base naquilo que sentem. E a Bíblia mesmo diz que o nosso coração é enganoso. Portanto, quando temos um domínio do nosso ser por conta das nossas emoções ruins, teremos problemas. E vamos hoje analisar a vida de um cara, e provavelmente, bíblico é claro, provavelmente você imagina quem seja esse cara, um cara que era altamente movido por emoções, muitas vezes impulsivo, dominador, um grande líder, ora corajoso, ora nem tanto, um cara que provavelmente foi a única pessoa, além de Jesus, a andar sobre as águas. Aquela coragem foi por água abaixo, literalmente, à medida em que teve medo e afundou. Enfim, vamos falar sobre os últimos 50 dias, que a Bíblia descreve, ao menos, da vida de Pedro. E olhando para a vida de Pedro, nesses 50 dias, aproximadamente, nós vamos mais especificamente olhar para uma de suas emoções. Vamos olhar para o medo que o dominava. Vamos então observar alguns textos ao longo desses 50 dias, e vamos observar essa emoção, que de alguma forma o dominava e fazia com que as suas decisões fossem tomadas não com base na razão, mas com base naquela emoção ruim.
E o primeiro ponto que eu quero trazer é a respeito de termos muitas vezes uma autoimagem distorcida. O texto está lá em Mateus 26, 31, você pode acompanhar na tela, ou no seu celular ou Bíblia. Então Jesus disse aos seus discípulos: essa noite serei uma pedra de tropeço para todos vocês, porque está escrito: ferirei o pastor, e as ovelhas do rebanho ficarão dispersas. Mas, depois da minha ressurreição, irei adiante de vocês para Galiléia. Mas Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: ainda que o Senhor venha a ser um tropeço para todos, nunca será para mim. Mas Jesus lhe disse: em verdade, lhe digo que essa noite, antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. Pedro insistiu: ainda que me seja necessário morrer com o Senhor, de modo nenhum negarei. E todos os discípulos disseram o mesmo. Vamos orar? Baixe sua cabeça. Espírito Santo, que o teu poder seja manifesto nessa noite, trazendo no primeiro momento graça para mim ser um instrumento de louvor e adoração ao Senhor Jesus Cristo. Mas eu te peço profundamente que o Senhor Espírito Santo toque em nossos corações, abrindo-nos para ouvir a tua palavra, para acolhermos essa palavra e então sermos transformados, que as nossas emoções nessa noite sejam redimidas na presença do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Pois bem, era um diálogo aqui, logo após a última ceia. Jesus tinha repartido o pão, deu o cálice do vinho, lavou os pés dos discípulos, o traidor Judas já havia vazado, já havia saído, e Jesus estava prestes a ser capturado. Momentos antes de Jesus ser pego, acontece esse diálogo, e eu relembro aqui o que Pedro disse: ainda que o Senhor venha a ser um tropeço para todos, nunca será para mim. Ainda que me seja necessário morrer com o Senhor, de modo nenhum o negarei. Pedro, cheio de autoconfiança, reconhecendo que ele seria leal até o fim, acreditava que o medo não o dominaria. Ele tinha convicção de que a sua razão não permitiria com que o medo ou qualquer outra emoção tomasse conta de sua vida. Ele tinha convicção de que o medo não interferiria na sua tomada de decisão. Ele sabia, ou pelo menos achava, que à medida em que recebesse algum tipo de pressão, ele não seria controlado pelo seu medo, mas que a sua força, a sua coragem seria fator preponderante e dominante na sua escolha. Eu quero lhes dizer que nós somos como Pedro, e em situações tranquilas, em situações em que não há pressão, fazemos uma autoavaliação maravilhosa. Nós somos muito bons. A nossa autoavaliação em situações tranquilas, ela, irmãos, é equivocada. Porque, sim, por mais que as nossas falas gritem mais alto que as nossas, por mais que as nossas ações gritem mais alto que as nossas palavras, as nossas reações gritam muito mais alto que as nossas ações. E nós somos aquilo que reagimos. E em meio, então, à pressão, ali nós mostramos quem nós somos. Em situações tranquilas, nós fazemos uma elevada autoavaliação de nós mesmos, temos um elevadíssimo conceito da gente, e muitas vezes as nossas habilidades técnicas, seja na igreja, no trabalho, onde for, escondem carências emocionais, escondem emoções negativas, porque as nossas habilidades, às vezes, elas se sobrepõem, mas apenas aparentemente. Pedro estava diante daquele que era onisciente, que diz para ele: Pedro, em verdade eu te digo que nessa noite, antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. Pedro pensava que não cairia, tinha certeza, estava convicto, mas ele estava enganado, porque essa autoconfiança era baseada numa percepção equivocada de si mesmo. Eu vou repetir, porque essa autoconfiança, ela era baseada numa percepção equivocada de si mesmo. Ele fazia uma autoavaliação tal que era equivocada, era anuviada, ele não conseguia enxergar quem ele era, ele achava que ele era muito mais do que aquilo que ele verdadeiramente era. Esse, repito, somos nós. Temos essa percepção equivocada, como que uma lente de um óculos embaçado, que a gente não consegue se autoavaliar. Só Jesus pode desembaçar esse óculos, só Jesus pode abrir os nossos olhos. Só Jesus pode levantar esse tapete para tirar essa sujeira que a gente esconde. Só Jesus
pode abrir esses quartos escuros no nosso coração. Você tem refletido sobre as suas emoções? Você tem pensado a respeito daquilo que vem para fora ou daquilo que está lá escondido? Enfim, primeiro ponto é uma autoimagem equivocada. O segundo ponto, a dor de saber quem nós somos de verdade. Lucas 22. Então, prendendo Jesus, levaram-no e o introduziram na casa do sumo sacerdote. Pedro seguia de longe. Quando acenderam o fogo no meio do pátio e se assentaram juntos, Pedro tomou lugar entre eles. Uma empregada, vendo-o sentado perto do fogo, fixou os olhos nele e disse: esse também estava com ele. Mas Pedro negou, dizendo: mulher, não o conheço. Pouco depois, outro homem, ao ver Pedro, disse: você também é um deles. Mas Pedro disse: homem, eu não sou um deles. E tendo passado cerca de 1 hora, outro afirmou dizendo: com certeza, esse também estava com ele, porque também é galileu. Mas Pedro insistiu: homem, não sei do que você está falando. E logo enquanto Pedro ainda falava, o galo cantou. Então o Senhor voltou-se e fixou os olhos em Pedro. Pedro se lembrou da palavra do Senhor, como lhe tinha dito: hoje, antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. E Pedro, saindo dali, chorou amargamente. Jesus havia sido capturado. Pedro, naquela coragem dele, seguia de longe. Jesus na cruz do Calvário e Pedro escondido. Jesus sendo torturado, sendo humilhado e Pedro longe daquela situação. A máscara de Pedro estava caindo. Pedro estava afundando nas águas do medo, aquela água que ele achou que ele não fosse afundar de novo. E atira a primeira pedra, quem muitas vezes não é dominado por emoções como o próprio medo. Qual emoção vem à tona diante da pressão na sua vida? Que emoção tem te dominado? Qual emoção diante de circunstâncias críticas vem à tona? O que você mostra nessas circunstâncias difíceis que você consegue esconder em situações normais? Medo? Raiva? Culpa? Preocupação? Ansiedade? Tristeza? Desânimo? Quais emoções têm vindo à tona na sua vida? O que tem te controlado? Pedro, achando que era um cara, estava equivocado. Nesse dia, ele reconheceu quem ele era, e ele então fica triste. Naquele instante, o olhar dele se cruza com o olhar de Jesus, e aqueles olhos, como que com chama de fogos, estavam desnudando Pedro, e a Bíblia diz que ele chora amargamente. Pedro em extrema agonia, decepcionado com ele mesmo, com talvez vergonha de si próprio, triste com aquilo que ele via. E quando nós vemos que as emoções ainda nos dominam, muitas vezes vemos que elas realmente ditam o nosso ritmo, que elas norteiam as nossas decisões, e muitas vezes por causa dessas emoções ruins fazemos muita burrada, nos entristecemos e entristecemos quem está ao nosso redor, e Jesus então, como fez com Pedro, nos proporciona esses momentos, que Ele nos mostra quem realmente somos. Porém, nós precisamos parar para refletir. O problema é que num tempo em que há tantas vozes, como as mídias sociais, a internet como um todo e tantas outras coisas, nós não temos parado para refletir. Nós não conseguimos fazer nada se não estivermos sendo influenciados por algum tipo de conteúdo, achamos que é perda de tempo, e por causa disso não refletimos em nossas vidas, não pensamos sobre como temos vivido, sobre o que temos experimentado, sobre as emoções que têm nos dominado. Estamos surdos para nós mesmos, estamos cegos para nós mesmos, e Deus nessa noite está falando a cada um que está aqui. Ouça a voz do Espírito, pare para ouvir o que Ele diz à sua igreja. Não é o Bruno propriamente que está aqui, mas é o Espírito de Deus falando. Portanto, não há motivo algum por que não dar ouvidos para o que o Senhor está falando à sua igreja. Atentem-se àquilo que Ele vos fala.
Aí então, diante dessa circunstância de reconhecer quem nós somos, de olhar para o nosso mais profundo, aquela profunda sujeira embaixo do tapete, para aquele quarto escuro que de repente se acende uma luz e a gente vê quem realmente a gente é, ali nós temos vontade de desistir. Marcos capítulo 16 diz: entrando no túmulo, viram um jovem sentado ao lado direito, vestido de branco, e ficaram atemorizadas. Ele, porém, lhes disse: não tenham medo, vocês procuram Jesus, o Nazareno, que foi crucificado, e ele ressuscitou, não está aqui, vejam o lugar onde o tinham colocado, mas vão e digam aos discípulos dele e a Pedro, que ele vai adiante de vocês para Galiléia, lá vocês o verão, como ele disse. Jesus havia morrido, e não só morrido, ressuscitado. Maria Madalena e as mulheres vão ao túmulo, tem uma visão de um anjo, elas vão ao túmulo para ungir o corpo de Jesus, tem a visão de um anjo, e esse anjo diz: vão lá e avisem os discípulos para irem para Galiléia, porque lá o mestre vai os encontrar. Mas há um ponto aqui, que a gente precisa, que nos desperta atenção, não é uma certeza aquilo que eu vou falar, mas talvez seja uma realidade. O anjo diz, como está na tela: vão e digam aos discípulos dele e a Pedro. Por que que o anjo separa os discípulos de Pedro? Por que que o anjo não simplesmente disse: digam aos discípulos se encontrarem na Galiléia com Jesus? Talvez porque Pedro já não se considerava mais um discípulo de Jesus. Desanimado, decepcionado com ele mesmo, um sentimento de derrota, provavelmente não se achava digno de ser um discípulo de Jesus. Muitas vezes somos nós. O pecado nos domina, as emoções ruins nos dominam e nós temos vergonha de nós mesmos. E vergonha de se achegar a Cristo, vergonha de estar em sua presença, vergonha de orar, vergonha de ler a palavra, vergonha de vir ao culto, de buscar comunhão com os irmãos. Uma vergonha que é pautada simplesmente num senso de indignação, como se o que nos torna dignos fosse a nossa habilidade. Irmãos, todos realmente somos indignos. Não é a minha habilidade, não é a minha santidade pessoal, não é a minha performance que me torna digno de estar aqui pregando, é pura graça. Não é a tua capacidade de se santificar que te torna digno de estar à presença de Cristo, é a graça. Cristo abriu o véu que se rasgou de cima a baixo, o sangue dele derramado pavimentou o caminho que dá acesso ao Pai. Por isso hoje podemos adentrar com confiança diante do trono da graça, e essa confiança não é pautada na nossa capacidade, não é pautada na nossa performance moral. Nós somos indignos, mas como somos profundamente amados, recebemos uma graça tal que nos habilita a estarmos em sua presença. Então, não há motivo para nos decepcionarmos, não há motivo para nos sentirmos derrotados e indignos, por mais que tenhamos emoções ruins que ainda nos dominem. Isso não é uma justificativa para fugir da presença de Deus. Por mais que o medo, a preocupação, o estresse, a ansiedade, o sentimento de derrota, a tristeza, o desânimo, o abatimento, a depressão, ou qualquer emoção ruim, nada justifica não querermos estar na presença de Deus, nada justifica uma fuga, porque não é isso que nos torna dignos ou não, é o sangue de Cristo que foi derramado, e quando Deus nos olha, Ele nos vê além dessas emoções ruins. Portanto, não te envergonhe, por pior que seja o teu pecado, ou pior que sejam as tuas emoções. As setas malignas vêm às nossas mentes dizendo: não vá para a igreja, você não é digno, não tenha comunhão com os irmãos, olha, você é um pecador, não busque Jesus, Ele não te ama mais. Isso é mentira. Quando estamos em pecado, aí é que precisamos orar, aí é que precisamos buscar, aí é que precisamos ler a Bíblia e ter comunhão com os irmãos, vir aos cultos e assim por diante. Talvez você esteja se sentindo assim, desanimado consigo mesmo, envergonhado de si mesmo. Irmãos, eu posso lhes garantir, isso não te torna indigno, porque é o sangue de Cristo que nos torna dignos de estar em sua presença. Então, as mulheres recebem essa direção, mas antes da Galiléia, Jesus aparece para eles, lá em João 20, diz assim:
Ao cair da tarde, daquele dia, o primeiro da semana, estando trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos, com medo dos judeus, Jesus veio e se pôs no meio deles, dizendo: que a paz esteja com vocês. Aqueles homens e mulheres, os discípulos de Jesus, que não eram só os 12, no caso os 11, eram outros tantos, estavam com medo, e Pedro estava ali no meio deles. O medo que os dominava fizera com que eles estivessem trancados, o medo os paralisou. Tinha essa ordem de ir para Galiléia, mas talvez não haviam ido ainda, porque estavam com medo, trancados com medo de serem perseguidos, de serem presos e talvez mortos, como Jesus havia sido. Mas Jesus aparece para eles, e talvez então há um lampejo de coragem, e eles, apesar de estarem com medos, decidem ir para Galiléia, e lá na Galiléia se encontram de novo com Jesus. Depois disso, Jesus se manifestou outra vez aos discípulos junto ao mar de Tiberíades, que é o mar da Galiléia. Foi assim que ele se manifestou. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galiléia, os filhos de Zebedeu e mais 2 discípulos de Jesus. Simão Pedro disse aos outros: eu vou pescar. Os outros responderam: nós também vamos com você. 3 anos antes disso, Jesus tinha falado: Pedro, vou te fazer um pescador de homens, não mais um pescador de peixes. Pedro era um pescador, tinha barco, e naquele momento, 3 anos antes, tinha abandonado tudo para seguir o mestre. Mas Pedro, decepcionado com ele mesmo, tinha provavelmente desistido dessa missão, não se achava digno. Pedro tinha caído, porque Pedro tinha dito: Senhor, jamais te abandonarei, ainda que te persigam, ainda que os demais caiam, eu não cairei, porque eu sou o grande Pedro, a rocha, a pedra que não é abalada, aquela que não tem medo algum. Mas poucos dias depois, poucas horas depois dele dizer isso, nós ouvimos a história: Pedro nega Jesus por 3 vezes. Triste, decepcionado, sensação de indignidade, ele desiste do seu chamado e volta a pescar. E o pior, não só volta a pescar, como influencia outros a fazerem o mesmo, provavelmente influenciando-os a ponto de dizer: o mestre, por mais que aparentemente tenha ressuscitado, mas eu acho que já era. E Pedro então decide pescar. Nós muitas vezes abrimos mãos dos nossos sonhos, dos nossos projetos, porque nos sentimos indignos. Setas malignas dizem: não, você não pode ser um seguidor de Jesus. Abra mão desse sonho de ser um missionário, abra mão desse sonho de ser um pastor, de plantar igreja, de cantar, de servir, de fazer discípulos, de ter um pequeno grupo, seja lá do que for, vai ganhar dinheiro. E aí, quando eu ouço a música que cantamos por último: fixo os meus olhos na eternidade, crave em mim, Senhor, um olhar para aquilo que é eterno, firmo os meus olhos no Senhor, que é o consumador e autor da minha fé, não pelo que vejo, pelo que sinto, mas pelo que creio. E esses olhos para a eternidade, que é os olhos que precisamos ter. Hoje estamos tão apegados àquilo que se consome rapidamente, estamos tão apegados aos prazeres momentâneos e passageiros, que esquecemos de olhar para a eternidade. Não temos mais os nossos olhos fixos naquele que é o nosso autor e consumador da fé, porque os nossos olhos estão nos prazeres momentâneos, nos prazeres carnais, enquanto que Ele nos chama para olharmos a eternidade. E esse olhar para a eternidade é que nos faz olhar para além das nossas emoções, para além dos nossos pecados, abrindo mão do nosso medo, porque sabemos que há algo muito maior do que nós mesmos, sabemos que existe uma missão muito maior do que qualquer missão pessoal, sabemos que há sonhos muito maiores do que os nossos, sabemos que há obras muito maiores do que temos feito, e tudo isso é em torno do reino de Deus. Precisamos ter os olhos fixos na eternidade, tirando os olhos das nossas limitações, dos nossos pecados e do senso de indignação ou de indignidade, que muitas vezes é influência maligna. Não desista. Jesus te chamou para ser um pescador de homens,
Não importa as suas emoções ruins, não importa o medo, não importa a preocupação, a ansiedade, a tristeza, o abatimento, a falta de ânimo, a depressão, ou seja lá o que for, você é um pescador, você é uma pescadora de homens e mulheres. Ainda que você não seja um pastor ou um missionário, você é um pescador de homens e mulheres. Não desista, porque Deus tem sonhos muito maiores do que aquilo que pensamos ou pedimos, e esse sonho não significa comprar uma Ferrari, uma casa em Miami ou qualquer coisa do gênero. Não é sobre isso, é sobre coisas maiores para o reino, é sobre ganhar multidões, é sobre ver milagres, é sobre viver pela fé. É para isso que Ele nos chama. Então não desista, por mais que as suas emoções tentem te controlar. Então Pedro, indigno, triste, ou sensação de indignidade, triste, tendo com vontade de desistir, nós vemos que a humildade traz graça e por consequência a cura. João 21, depois de terem comido, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais do que esses outros me amam? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabe que eu te amo. Jesus lhe disse: apacente os meus cordeiros. Jesus perguntou pela segunda vez: Simão, filho de João, você me ama? Ele respondeu: sim, o Senhor sabe que eu amo. Jesus lhe disse: pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez, Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou triste por Jesus ter perguntado pela terceira vez: você me ama? E respondeu: o Senhor sabe todas as coisas, sabe que eu o amo. Jesus lhe disse: apacente as minhas ovelhas. Precisamos revisitar a cena. Nesse instante, há peixe sobre a brasa, e o único outro lugar do Evangelho de João é que fala sobre fogo, brasa, fogo, a saber, brasa, é no episódio que Pedro nega Jesus. Há ali um fogo que eles esquentam-se por conta do frio. Então Jesus faz questão de recriar aquela cena do fogo ao seu lado. Pedro havia negado Cristo 3 vezes. Jesus pergunta para ele: Pedro, tu me amas? 3 vezes. A cena está revivida e a ferida de Pedro está exposta. Jesus mostra para Pedro o que Pedro não queria enxergar. Pedro negou 3 vezes, Jesus pergunta 3 vezes. Mas aqui há um detalhe importante. Boa parte dos estudiosos vai diferenciar a palavra amor, porque no grego a palavra amor, aliás, há 3 palavras para a palavra amor. No português a gente diz: eu amo a minha esposa, a Lela, mas eu também digo: eu amo o Luqueta. Para não ter problema, a gente diz: Luqueta, eu amo a tua vida, ou eu te amo em Jesus, para não confundir as coisas. Mas é tudo amor, é porque a gente só tem uma palavra para usar. O grego tinha 3. E aqui Jesus, nas suas 2 primeiras perguntas, ele usa a palavra agapau, que tem a ver com amor sacrificial. E Pedro responde com amor filéu, que tem a ver com amor de amigo. Deixa eu parafrasear aqui, Jesus dizendo: Pedro, tu me ama com amor sacrificial? Tu me ama com amor, como tu me disseste dias atrás, que tu não me abandonaria, que tu não tem medo de morrer, que tu morreria em meu favor. Pedro, tu me ama desse jeito tal, que o medo não te domina? Pedro responde: não, Senhor, infelizmente, eu te amo com amor de amigo, o medo é mais forte que eu. Infelizmente, eu achei que eu pudesse ser forte, mas a emoção do medo me dominou, e a minha razão não consegui dar ouvidos a ela. Senhor, eu te amo com amor de amigo. Jesus pergunta a segunda vez: Pedro, tu me amas com amor sacrificial, um amor que entrega a própria vida em meu favor, um amor que não mede esforços para expressar o amor que tem por mim? E Pedro responde: Senhor, eu te amo com amor de amigo, o meu medo é maior do que esse amor. Infelizmente, eu até gostaria, eu achei que eu pudesse, mas o Senhor viu, eu te neguei. Não adiantava mais usar máscara. Pedro estava vendo quem ele era, o medo dele estava exposto. E então, pela terceira vez, Jesus pergunta, mas agora com outra palavra. Jesus pergunta usando filéu. Então ele diz algo como: Pedro, tu me amas então com amor de amigo? E Pedro então fica triste e ele diz: sim, Senhor,
Esse é o amor que eu tenho por ti, um amor de amigo. E nas 3 vezes, Jesus diz: Pedro, apacenta os meus cordeiros, cuida das minhas ovelhas. Naquele instante, Pedro estava sendo sincero com ele mesmo e diante de Jesus. E naquele instante, o chamado dele foi restaurado. E o que fez com que o chamado dele fosse restaurado, não era ele mostrar como ele era bom, muito pelo contrário, era ele mostrar as suas debilidades. Ele estava abrindo o coração, reconhecendo quem ele era, e na sua sinceridade, na sua honestidade, Jesus estava restaurando Pedro. Muitas vezes, nós queremos compensar os nossos erros, mostrando coisas a mais. Não, eu errei aqui, mas aqui eu sou bom. Aqui eu me perdi, mas olha só como eu sou bom nisso aqui. Irmãos, o segredo está em mostrar quem a gente é. A honestidade de Pedro foi esse o aval para ele ter o ministério restaurado. O que nos torna dignos é a nossa honestidade, é a gente expor o coração, ser transparente e ser humilde. João diz em sua primeira carta: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Irmãos, precisamos expor os nossos corações, precisamos ser honestos, precisamos, claro, refletir, porque como vamos saber se não paramos sequer para refletir? Precisamos enxergar as emoções ruins que têm nos dominado, e eu te pergunto, quais são essas na sua vida? Que sentimentos têm te destruído? A raiva tem contaminado o teu coração? O medo tem impedido você de prosseguir? O desânimo tem impedido você de talvez de levantar da cama e trabalhar? A ansiedade tem te corroído por dentro? A inveja tem feito da sua vida uma vida de comparação e frustração? O orgulho tem te feito pensar que é o cara? Quais os sentimentos ruins têm te dominado? É necessário expor isso aos pés de Cristo, sendo honestos com a gente mesmo, e Deus, ou Jesus, dá graça ao humilde. Muitas vezes há emoções doentias por trás dos nossos pecados, pecados que por trás delas existem emoções totalmente pervertidas. Às vezes xingamentos, o que está por trás é uma ira no coração. Às vezes o que está por trás da pornografia é um vício nos prazeres momentâneos. Às vezes uma pessoa controladora, o que está por trás é uma insegurança e ciúme. O mau humor, muitas vezes, o que está por trás é a ansiedade e a preocupação. Uma vida de extrema crítica para com todos, o que está por trás é uma baixa autoestima. E às vezes o sentimento de desprezo para aqueles que aparentemente não são tão bons, na verdade, é uma necessidade de autoafirmação. E não só isso, todas essas emoções ruins, em geral, elas muitas vezes têm raízes na infância. Pessoas às vezes viciadas em trabalho, o que está por trás é um sentimento de rejeição na infância, e querem de alguma forma recuperar isso que nunca tiveram, sendo melhores talvez do que os demais. Muitas vezes desejos homossexuais vêm do abuso infantil ou na adolescência. Pessoas ansiosas muitas vezes estão enraizadas em uma infância com necessidades materiais. Pessoas medrosas, muitas vezes, têm um medo alicerçado num evento como um assalto no passado. Pessoas iradas, muitas vezes, maltratadas na infância. Pessoas carentes excessivamente, possivelmente, não tiveram amor em sua infância. Enfim, o ponto é que todos nós temos emoções ruins que em alguma medida interferem em nossas vidas. Mas diante disso, nós precisamos nos autoconhecer. Precisamos fazer uma reflexão profunda aos pés de Cristo sobre quem somos, mas como faremos se não paramos um segundo para ficar em silêncio? Como ouviremos ou como avaliaremos quem somos se não paramos 5 minutos para uma autoavaliação, uma reflexão? Nós não paramos minuto algum em silêncio. Quando ficamos em silêncio, nós ouvimos algo como que: Pedro, tu me amas? João, tu me amas? Rafaela,
tu me amas? E então, as nossas emoções são curadas quando são expostas. E por fim, último ponto, a evidência da cura. Atos 2:22, o mesmo Pedro, diante dos judeus, diz: israelitas, escutem o que vou dizer. Jesus, o Nazareno, homem aprovado por Deus diante de vocês com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou entre vocês por meio dele, como vocês mesmos sabem, a este, conforme o plano determinado e a presciência de Deus, vocês mataram, crucificando-o por meio de homens maus. O que tinha acontecido? Pouco tempo antes, Pedro trancado, com medo, Pedro negou Jesus 50 dias antes desse evento, porque esse evento é Pentecostes, 50 dias depois da Páscoa. O que aconteceu nesses 50 dias? O que aconteceu dentro de Pedro? O medo havia sido exposto, e por causa dessa exposição honesta, Pedro estava curado. Ele não precisava mais se trancar, ele não só estava com medo curado, mas cheio do Espírito Santo. Aqui ele pregava ousadamente contra os judeus. Aqueles que ele tinha medo, era justamente contra aqueles com quem ele pregava. Ele disse: vocês mataram Jesus. Ele não tinha mais medo. Pedro estava ousado, porque ele entendia, a sua razão dizia para ele mesmo: há algo por muito maior pelo qual eu posso viver, há algo pelo qual vale a pena, inclusive se necessário, morrer. Pedro estava informando para a sua razão, baseado na palavra de Deus, baseado naquilo que ele havia experimentado: existe algo que vale a pena viver. Porque nesse momento Pedro não só vivia por aquilo, mas ele estava disposto a morrer. Conta a história, não a Bíblia, a história, que Pedro teve uma recaída em Roma. Agora, em meio à perseguição aos cristãos, Pedro decide fugir, e nessa recaída, ele fugindo de Roma, ele tem um encontro com Jesus, e ele pergunta: mestre, para onde vais? E Jesus diz: eu estou indo para Roma, ser crucificado novamente. Pedro então, reconhecendo o seu medo atuando de novo, reconhecendo a sua emoção ruim, tomando conta de sua tomada de decisão, ele volta o caminho e se dirige de novo para Roma, e conta a história, que ele não se achava digno de morrer igual ao seu mestre, e ele pede para ser crucificado de cabeça para baixo, e foi o que aconteceu. Pedro estava curado, mas essa cura custou-lhe a vida. Essa é a cura que nós devemos desejar, a cura que nos custe a nossa própria vida, que nos custe os nossos próprios sonhos, a cura que nos faça viver por algo muito maior do que nós mesmos, a saber, o Evangelho de Jesus Cristo. Concluo dizendo que muitas vezes somos guiados por nossas emoções ruins muitas vezes nos atrapalham, e como a gente não para refletir, essas emoções não são identificadas, e elas causam estrago na nossa vida e na vida de quem está ao redor. Nós, por conta disso, não temos um conceito adequado de nós mesmos, fazemos um elevado conceito, e diante das pressões da vida, nos deparamos com quem somos, e então ficamos entristecidos e envergonhados, com uma tendência de fugir da presença de Jesus. Mas Ele, que é cheio de graça e misericórdia, vem ao nosso encontro, mostra quem somos, e então, quando confessamos, quando reconhecemos, quando abrimos o coração, quando somos honestos, ali nós somos curados. Quais são as emoções que têm te dominado? Medo, ansiedade, preocupação, tristeza, desânimo, raiva, ira, ou seja ele qual for, o que tem te dominado? Finalizo com 2 conselhos. O primeiro deles: gaste tempo em solitude. Fique sozinho, sem celular, em silêncio. Na presença de Jesus, rasgue o seu coração diante dele e reflita sobre quem você é. No silêncio, ele vai te mostrar aquele quarto escuro que você insiste em deixar fechado. No silêncio, nós vemos quem somos. E no silêncio,
Quando somos honestos, ali somos curados. E por fim, além da solitude, tenha pessoas de confiança. Busque pessoas que você confia para abrir o coração, para confessar pecado. Procure a mim, procure o Diego, procure os demais pastores, Tiago, Gui, procure algum líder, temos tantos, procure alguma das mulheres, a Lela, a Maria, a Linda, a Ju, enfim, tantos homens e mulheres que estão aqui dispostos a lhe ouvir. Temos um centro de aconselhamento. Busque a gente. O Diego é o líder desse centro de aconselhamento. Busque agendar um horário para conversar com alguém. E também faça um mini grupo, um grupo que eu tenho falado de 3 a 4 pessoas, entre homens ou entre mulheres, e ali o coração é rasgado, porque quando confessamos os nossos pecados uns aos outros, nós somos curados. Reconhecemos então essas emoções ruins, apresentamos aos pés de Cristo e somos curados. Banda, pode subir, você baixa a sua cabeça, vamos orar. Deus, obrigado pela tua palavra, que nos mostra quem era esse homem, Pedro, e por meio da vida de Pedro, tendo recebido graça da parte do Senhor Jesus Cristo, nós aprendemos com ele, de que o que o Senhor espera de nós é a nossa sinceridade, o que o Senhor espera de nós é a nossa honestidade. As nossas habilidades não te impressionam definitivamente, os nossos dons não te impressionam. O que o Senhor espera de nós é justamente reconhecermos as nossas debilidades, reconhecermos as nossas emoções ruins que têm nos dominado, e então, quando abrimos o nosso coração ao Senhor, nós somos curados, porque percebemos que não precisamos ter medo. O Senhor dos exércitos está ao nosso lado, então o medo não há mais razão de existir. Não precisamos nos preocupar com o dia de amanhã, porque o Criador dos céus e da terra, que não só criou, mas sustenta a criação com a palavra do seu poder, tem sustentado as nossas vidas. Não precisamos nos irar com ninguém, porque se nós, pecadores, fomos perdoados pelo Senhor, como nós não perdoaríamos aqueles que nos ofendem? Não precisamos ficar desanimados e tristes, porque nós já recebemos a vida eterna, nós temos o Espírito Santo, o Espírito que nos traz alegria, somos o povo mais feliz da terra, e isso já nos basta para deixar a tristeza de fora. Sejam quais forem as emoções ruins, nós apresentamos aos teus pés, Senhor. Reconhecemos de forma humilde que elas atrapalham as nossas vidas, e nós suplicamos pelo teu poder que cura, porque se essa agulha fura os nossos corações, mostrando que somos pecadores e temos emoções terríveis, por outro lado, essa linha costura essa ferida, derramando graça e um bálsamo curador, e as nossas emoções então são redimidas, são curadas. Cura-nos, Deus, por favor, cura-nos. Vamos ficar de pé, refletindo sobre isso e adorando o nosso Deus.